Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ele ensinava com autoridade. Quarto domingo do tempo comum, dia 28 de janeiro. Olá, meus irmãos em Cristo. Neste quarto domingo do tempo comum, celebramos a autoridade de nosso Salvador e também o dia de São Tomás de Aquino, padre e doutor da Igreja. Lá na primeira leitura, nós ouvimos a promessa de Deus a Moisés, que nos suscitaria um profeta. Esta é apenas uma das muitas promessas de Deus que foram feitas e são encontradas no Antigo Testamento. Cada uma delas tendo sido cumpridas através de Jesus Cristo, conforme foi tudo revelado de forma perfeita no Novo Testamento. Há cerca de 5 semanas atrás, celebramos o Natal, a encarnação de Deus, Deus que vem, se faz homem para a nossa salvação. E dentro das próximas semanas, já celebraremos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Quando se faz referência a Jesus como profeta, nós precisamos entender que a palavra profeta nos dias de Moisés significava um mediador entre Deus e o homem. Moisés foi um mediador. Ele falou ao povo em nome de Deus e falou com Deus em nome do povo. Com base nessa função específica, como mediador entre Deus e o homem, o Senhor Deus prometeu levantar um profeta maior do que Moisés, que também seria o mediador entre Deus e os homens. E que foi, porque é Cristo, o único Deus feito homem. Ele que é o sumo pontífice, aquele que faz a ponte entre a humanidade e Deus. Tudo isso é visto em Jesus, o mediador entre Deus e a humanidade. O mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, Deus e homem, que desceu do céu, desceu da sua glória, se fez homem, assumiu a nossa vida, a nossa tentação, nosso pecado, nossa morte, morrendo, nos livrou do pecado e da morte, e ressuscitando, garante que a morte foi salvadora, porque só Deus pode ressuscitar e só Deus pode nos salvar. A palavra profética atribuída a Jesus, ela é simbólica, significando o Messias prometido. Enquanto o povo esperava que um grande profeta os libertasse, Deus Pai enviou-nos alguém que é maior do que um profeta. É o seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Quando perguntaram a Jesus se ele era profeta, ele mesmo respondeu não. Ao mesmo tempo, as pessoas continuaram a ver Jesus como um profeta prometido, porque ele cumpriu todas as promessas de Deus, o Pai, através da sua encarnação, se fazendo homem. Até mesmo São Pedro, quando falou no Pórtico de Salomão, referiu-se a Jesus como sendo um profeta que foi ressuscitado por Deus em cumprimento da promessa feita em Deuteronômio. Estevão, quando falou de Jesus, no concílio, descrito em Atos 7, falou da mesma maneira. Embora Moisés fosse apenas um profeta, não era Deus, existem paralelos entre Moisés e Jesus. Assim como Jesus teve um relacionamento único com Deus Pai porque é filho, Moisés também teve um relacionamento único com o Senhor. Deus falando com Moisés face a face. Nunca surgiu em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. Ao lado de Jesus, que realizou os maiores milagres, vem Moisés. Moisés foi o profeta inigualável em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para realizar na terra do Egito. Contra o faraó e todos os seus servos e toda a terra, e por todos os feitos poderosos e todas as terríveis demonstrações de poder que Moisés realizou à vista de Israel. O Senhor Deus prometeu a Moisés que levantaria para o povo um profeta maior do que ele, dentre o seu próprio povo. Ele colocaria suas palavras na boca desse profeta que falará ao povo tudo o que ele ordenar. Estas palavras ecoam as palavras de Jesus no Evangelho de João, onde diz: a palavra que vocês ouvem não é minha, mas vem do Pai que me enviou. Quando Deus prometeu levantar um profeta para o povo,
esta promessa foi feita para todos, para todas as pessoas, em todos os tempos e lugares. Vemos a realização deste profeta no Evangelho, desde a encarnação de Jesus, passando pelos seus milagres, paixão, morte e ressurreição e ascensão aos céus. Mas no Evangelho de hoje vemos que Jesus entrou na sinagoga e ensinou em Cafarnaum. Aqueles que o ouviram ficaram impressionados com seus ensinamentos, porque ele ensinava com autoridade, não como os escribas. A autoridade de Jesus é comparada a um rabino que tem o poder de impor uma decisão com autoridade, A autoridade de Jesus é vista em todo o Novo Testamento, onde ele derruba o governo de Satanás, o príncipe deste mundo, ao estabelecer o reino invisível de Deus na terra. Ouvimos então que havia na presença de Jesus um homem com um espírito imundo. O homem gritou: "O que você tem a ver conosco, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Eu sei quem você é, o Santo de Deus." Duas coisas se destacam neste episódio. Em primeiro lugar, o milagre de Jesus realizado é um exorcismo. O exorcismo é um sinal de que o mal é destruído na divina presença de Jesus. E nenhum mal pode sobreviver diante de nosso Senhor Jesus Cristo. E em segundo lugar, o espírito maligno que possuía o homem reconheceu Jesus como Messias, aquele que é ungido com o Espírito de Deus e que possui poder sobre os espíritos malignos. O espírito maligno chama o nome de Jesus duas vezes, primeiro como Jesus de Nazaré e depois como o Santo de Deus. Enquanto Jesus tentava esconder da multidão a sua verdadeira identidade como Messias, não dos seus seguidores próximos, mas da grande multidão, o demônio o reconheceu e o identificou, revelando sua verdadeira identidade em público. Como vimos anteriormente, Jesus ordenou ao espírito imundo que se calasse e saísse do homem. Quando isso aconteceu, os presentes ficaram surpresos e perguntaram uns aos outros: "O que é isso? Um novo ensinamento com autoridade? Ele comanda até mesmo os espíritos imundos e eles lhe obedecem?" Nunca se tinha visto um poder tão grande, nem se tinha ouvido falar de um poder assim desde Moisés. A autoridade de Jesus foi além de realizar milagres no mundo visível. Jesus tem autoridade sobre o mundo invisível, tanto quanto sobre o mundo visível. Na liturgia de hoje, portanto, vemos um Jesus Salvador. Vemos em Jesus o cumprimento da promessa de Deus, de enviar um profeta maior que Moisés, que é capaz de nos salvar e de nos resgatar do mal, do pecado e da morte. No Evangelho, ouvimos Jesus falar da autoridade que vai muito além dos milagres deste mundo, mas são milagres também espirituais, porque Jesus vem nos dar a vida eterna. Refletimos esta semana sobre todo esse conhecimento espiritual, do poder que Jesus tem para nos salvar, para nos resgatar e nos livrar do mal e do pecado. Diante de Jesus, não há mal que sobreviva. Lembremo-nos que também todos nós fomos chamados a amar a Deus, E lembremo-nos como todos nós somos agraciados, nascermos em família católica e fazermos parte da Santa Igreja, ou ainda, como são privilegiados aqueles que conseguiram ingressar na Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, onde Ele se nos dá na cruz para nos salvar e continua se nos dando continuamente na Divina Eucaristia, tornando a salvação presente na nossa vida agora, neste momento. Feliz domingo, dia do Senhor, que Deus abençoe você e que ao Santíssimo Nome de Jesus todo joelho se dobre.